Manteiga é um dos ingredientes mais consumidos do planeta. E para fazer em casa só precisa de um ingrediente. Mas será que vale a pena? Vamos descobrir. Para definir se vale a pena, nós vamos usar 3 pilares: tempo de preparo, sabor e custo. E vou te falar, o resultado me surpreendeu. O primeiro quesito é o tempo. Você só precisa deixar esse tipo de creme de leite aqui bem gelado para bater ele. É bom lembrar que aquele creme de leite de caixinha, pequenininha, não serve. Tem que ser um com pelo menos 35% de gordura. É o creme de leite fresco ou o creme de leite que bate chantilly. Você pode achar ele dessas duas formas. Eu vou utilizar essa batedeira que eu peguei emprestada com a minha mãe porque ela é bem bonita, vai ficar bem legal nesse vídeo. Mas é bom lembrar que qualquer processador, uma batedeira mais simples, já serve para você fazer manteiga. Inclusive, muito obrigado pela minha mãe por ter emprestado essa batedeira para esse vídeo. Valeu, mãe! Basta adicionar o creme de leite e ir rebatendo bastante, assim. Como o creme de leite estava bem gelado, você pode reparar que vai ficar essa linha, ó, quando você estiver batendo ele. Você pode reparar que em pouco tempo ele vai ficando mais grosso e vai virando chantilly. Vou levantar um pouquinho e você vê dessa forma como é que ele fica. Então é mais uma dica para esse vídeo, né? Além da manteiga, você também aprendeu a fazer chantilly. Acho que vale um joinha, né? Mas depois de virar chantilly, você continua batendo, você não para por aí. Você vai ver que aos poucos vai começar a surgir umas pontinhas amarelas, ele vai ficando, tá vendo? Isso aqui ele já tá chegando no ponto de virar manteiga. Se você quiser provar, você pode até pegar um pedacinho e provar, já vai ter o gosto de manteiga, mas continua indo até ele chegar nesse ponto aqui. Aí você vai precisar separar ela desse líquido, que é o buttermilk, ou leitelho. Não joga fora, tá? A gente já falou do buttermilk no outro vídeo aqui, do vídeo do frango frito. Ele é excelente para marinadas de frango, vai deixar ele super macio, excelente, de verdade, vale muito a pena assistir esse vídeo. Mas ele também é ótimo para fazer pães, bolos, o que você quiser. A gente pode fazer também um outro vídeo em breve, falando só sobre receitas do buttermilk, vale a pena segurar ele. Bom, depois a gente precisa separar essa manteiga do buttermilk. Você pode usar uma peneira para tirar o excesso do buttermilk e reserva ele, tá? Pega uma tigela com água fria ou adiciona gelo e coloque a manteiga nela. Aqui você só precisa ficar apertando a manteiga. Você pode usar a parte de trás de uma colher grande, de uma espátula ou até a própria mão, desde que limpa, claro. Você vai perceber que vai saindo esse líquido branco, ainda é o buttermilk. Você continua apertando, apertando e vai trocando a água. Aperta, aperta, vai trocando a água. Você vai saber que está pronta quando apertar a manteiga e a água continuar cristalina. Aí depois você tira a água, aperta mais um pouquinho e também precisa tirar a água dessa manteiga. Mas aí é rapidinho, jogo rápido. Então esse é o ponto que você pode adicionar sal caso você queira. Eu vou deixar sem sal porque a manteiga que eu comprei pra gente comparar o sabor também é sem sal. Então para ficar uma comparação mais justa. Mas caso você queira temperar ela aqui, esse é o momento. Aí é só você pegar um papel manteiga, fazer mais ou menos um quadrado e deixar na geladeira. É bom lembrar que você pode temperar sua manteiga como você quiser. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Hoje a gente só quer saber se vale a pena fazer ela em casa. Então, dessa vez, não vou dar essa dica. Bom, esse processo demorou mais ou menos 10 minutos e é meio óbvio aqui que a manteiga de mercado leva vantagem, né? Porque quando você chega em casa ela já está pronta. Isso aqui ainda demorei mais uns 10 minutos, ainda tem a loucinha para lavar e tal, não contabilizei essa parte. Mas então, 1-0 para a manteiga de mercado. O próximo quesito é o sabor. Eu tô com essa aqui da LG. Essa aqui foi a mais barata que eu achei no mercado, então vamos comparar. Agora vamos provar, né? Essa aqui é a primeira. Vamos ver o gosto dela. Ah, manteiga, né? Deixa eu até provar de novo, peraí. Manteiga. Gosto padrão de manteiga, né? Não tem... Sem sal, não tem nada muito... Agora vamos para a segunda, né? Que a gente fez aqui agora. Ok, isso é meio estranho. Mas essa segunda tá com gosto mais forte de manteiga. Parece que ela tem mais gosto de manteiga do que a outra. Ok, eu sei, é estranho, mas tá melhor. Eu tô sentindo um gosto meio... de erva no fundo? Estranho. Deixa eu provar de novo. A segunda tá mais gostosa. Tem um leve gosto de erva de fundo, agora eu tô até meio confuso. Se era pra ter esse coxinho de erva, mas... Então assim, no quesito sabor, a feita em casa tá mais gostosa. Agora tá empatado, né? A do mercado versus a caseira está 1-1. Então vamos ver agora o desempate, que é justamente o custo, né? Onde dói no bolso. Vamos ver quem realmente leva melhor agora. A manteiga de mercado ela varia bastante, mas a gente vai focar especificamente nessa que eu comprei para esse vídeo. Esse tablete de 200 gramas de manteiga custou R$ 12,99.
Para ficar mais fácil, a gente vai calcular o preço por quilo. Então, 200 gramas por 12,99, a gente vai multiplicar esse valor por 5, que é o que, se a gente comprar 5 dessas, seria 1 quilo. Então, 12,99 vezes 5, o preço por quilo sai a R$ 64,95. Carinho, hein? Agora vamos para a manteiga que a gente fez em casa? Lembra que eu falei que não é qualquer tipo de creme de leite que faz a manteiga? Então, esse é o creme de leite fresco. Ele é mais difícil de achar e ele realmente é mais caro. Essa garrafinha de 500 gramas saiu por R$ 29,99. Agora, quanto que isso rendeu? Bom, como a gente viu no vídeo, vendeu 193 gramas de manteiga. Se a gente for calcular o preço só dessa manteiga, a gente gastou praticamente R$ 30 em quase 200 gramas de manteiga. Então, o preço dessa, calculando só a manteiga, o preço por quilo saiu por R$ 155,39. Muito mais caro. Ridiculamente mais caro. Isso só da manteiga. Se a gente for considerar o buttermilk que também sobrou, que foi 230 gramas mais ou menos, se a gente for calcular o preço de tudo que rendeu pelo que foi, somando os dois foi 424 gramas de produto final. E ainda assim, o preço por quilo, R$ 70,73. Ou seja, nesse caso específico, vale muito mais a pena você comprar a manteiga de mercado. Se você está pensando em economia, vale muito mais a pena. Então, 2-1 para a manteiga de mercado. Assim, vale também a gente comentar que o preço do creme de leite e da manteiga variam muito de mercado para mercado. Então, esse aqui por acaso foi R$ 30. Eu já vi ele por 26 e não quis comprar. Eu também já tinha outras caixinhas que supostamente R$ 8 por 200 gramas. Eu não consegui encontrar esse. Eu achei no iFood, eu fui no mercado e não tinha. Então, para ser uma comparação justa e real, eu usei a que eu achei. Mas assim, caso você ache um creme de leite mais barato ou se a manteiga que você custa mais caro, essa base de cálculo vai te ajudar a saber se vale a pena ou não, especificamente no seu caso. Mas, por exemplo, no meu caso específico, para valer a pena financeiramente, considerando só a manteiga e não o buttermilk, essa garrafinha aqui teria que ter custado R$ 12,50. Uma diferença bem grande. Claro que a manteiga também varia muito, né? Não é difícil você ir no mercado e achar aquele tabletinho de manteiga por R$ 15 ou até mais. Mas o que realmente é mais difícil é você achar esse creme de leite mais barato. Esse é o maior desafio que existe. Mas assim, eu acho que vale a pena você fazer pelo menos uma vez para você ver como é que é a diferença, você provar. E nesse caso a diferença de preço foi muito grande realmente, então eu diria que não valeu a pena fazer a manteiga em casa, porém não significa que você não possa fazer. É bem saudável, você conhece melhor a procedência, você faz do jeito que você quiser. E querendo ou não, é uma experiência bem legal de fazer. Agora, para montar um estoque de manteiga feita em casa, depende muito de quanto você gasta no seu creme de leite. Mas e aí, você já esperava esse resultado? Você já sabia o que ia acontecer? Diz aí nos comentários. E agora que você já sabe, você prefere comprar ou fazer assim mesmo? Em breve a gente vai fazer um vídeo temperando manteiga de várias formas para ela ficar ainda mais gostosa. Até a próxima, galera. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.